Você sabia que você está usando errado o Qualis? O Qualis não é uma medida para verificar a qualidade das revistas científicas, principalmente pela ótica da comunidade científica. Você está usando errado o Qualis. E no vídeo de hoje de Pesquisa na Prática, eu vou te mostrar por que você está usando errado o Qualis e o que você deve usar então. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Você deve estar se perguntando assim, meu Deus do céu, o que ela está falando? Como assim o Qualis não é para ser usado? E vou repetir, o Qualis não é para ser usado. Existem outros fatores de impacto que realmente devem ser usados, porque é para isso que ele se propõe. O Qualis da CAPES, ele não se propõe para medir qualidade de revistas científicas pela ótica da produção científica internacional. Eu vou te explicar para que ele serve e mais, eu vou te mostrar que a própria CAPES, no site do Qualis, diz isso. Então vamos lá, vou mostrar aqui na tela. Gente, esse daqui é o site da CAPES, né, sobre o Qualis de periódicos, e tem essa mensagem aqui, não sei se vocês repararam, falando sobre uma nota, né, sobre o Qualis dos periódicos aqui no Brasil. E aí eles explicam aqui por que não deve ser usado o Qualis, principalmente aquele Qualis que muita gente comenta, porque tem o Qualis de 2019, porque A1, A2, A3 e A4 vai mudar. Não, esse ainda não é oficial e é o que a CAPES está falando aqui nessa nota, ó. Ela está falando que essas informações que estão aqui nessa plataforma, que é a plataforma de consulta do Qualis, elas estão consolidadas de acordo com as classificações das revistas no triênio 2010-2012 e no quadriênio 2013-2016, tá? E que as novas formas de avaliação ainda estão passando por verificações, enfim, os grupos de estudos da CAPES ainda estão verificando como que eles vão fazer esses novos cálculos e vão mudar as estratificações, os estratos das revistas, que era A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e 6, provavelmente vai passar por um outro tipo de classificação. E aí eles ainda estão discutindo isso, mas essa discussão não é oficial ainda, ela só vai valer em 2021, é o que a própria CAPES está dizendo aqui, ó. Essas coletas ainda vão ser feitas em 2019 e 2020, e aí provavelmente a nova versão vai ficar pronta no final de 2021, quando eles vão publicar. Então aqui eles explicam no próprio site da CAPES, tá? Tô no site aqui, tô mostrando para vocês, só para vocês terem uma ideia, provavelmente você pode estar vendo esse vídeo alguns meses ou alguns anos depois, ó, hoje a minha data aqui, eu tô no dia 28 de setembro de 2020, tá? Então aqui eles estão explicando o que é o Qualis. E aí eu vou te explicar então o que é o Qualis. O Qualis da CAPES, a CAPES, para quem não sabe, a CAPES é uma coordenação, é uma instituição governamental que serve para avaliar as pós-graduações, os programas de pós-graduação no Brasil. Os programas de pós-graduação no Brasil são aqueles programas que formam mestrandos e doutorandos, tanto os mestrados profissionais quanto os mestrados ou doutorados, mestrados e doutorados profissionais e mestrados e doutorados acadêmicos, tá? Então, a CAPES é a instituição no Brasil que avalia esses programas para dar um check, para dar uma nota e dizer assim, lá, legal, esse programa, ele tem produção científica legal, ele tem professores qualificados, ele pode formar mestrandos e doutorandos. Esse programa aqui, ele não tem publicações legais, ele não tem professores qualificados, então aí ele vai ter uma nota mais baixa, ou enfim, ele vai fazer uma avaliação para poder dizer se os programas de pós-graduação no Brasil tem qualidade para formar mestrandos e doutorandos ou não. Para isso que serve a CAPES. E aí a CAPES, para ela poder avaliar esses programas, ela teve que criar algumas métricas, algumas medidas, né? Como é que eu vou fazer para avaliar um programa de pós-graduação na medicina num canto do Brasil e um outro programa de pós-graduação, sei lá, em educação em outro canto do Brasil? É muito difícil de comparar essas áreas, é muito complicado a gente poder fazer uma comparação. Então, entre várias formas de medidas para poder dar uma nota para esses programas de pós-graduação, uma dessas medidas foi o Qualis. O Qualis ele foi criado, então, para avaliar as publicações dos programas de pós-graduação. Então, vou repetir.
O Qualis, ele foi criado para avaliar as publicações dos programas de pós-graduação. E aí, a partir dessa avaliação, ele vai dizer se o programa de pós-graduação ele tem boas publicações ou ele não tem boas publicações. Se ele está publicando ou ele não está publicando. Tá, Mali, o que isso quer dizer? Por que tu disse que eu não posso usar o Qualis? Porque você, mestrando ou doutorando, você não pode usar o Qualis para definir a qualidade das revistas científicas que você está citando no teu trabalho. Isso você não pode. Por quê? Porque a Qualis, o Qualis da CAPES, ele avalia as revistas científicas que os brasileiros publicaram. Então vem comigo. Se o último Qualis da CAPES, que é válido, acabei de mostrar para vocês aqui no site, é 2016, de 2017 a 2020, são 4 anos de várias publicações que brasileiros publicaram em revistas científicas no mundo inteiro, o Qualis não vai pegar, porque ele pega revistas científicas onde brasileiros publicaram. Então, se é uma revista científica internacional de alto impacto e nenhum brasileiro publicou lá, o Qualis não vai mostrar. E mais, até poderia ser uma revista científica onde um brasileiro ou mais brasileiros publicaram, mas depois de 2016, o Qualis também não vai pegar. Então, se você usa o Qualis como um fator, um parâmetro de qualidade das revistas científicas que você quer citar no teu trabalho, você está deixando um mar de revistas científicas de alto impacto para fora. Você não vai pegar essas revistas científicas porque elas simplesmente não vão aparecer no Qualis. E em segundo lugar, o Qualis é desatualizado, gente. O Qualis está desatualizado. Ele está mostrando uma avaliação de 2016. Olha tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. Foi muita coisa. Então, você não está vendo todas essas coisas, todas essas publicações que aconteceram nos últimos 4 anos. Ok, você deve estar pensando assim, ok, Amália, ok, pensei, beleza, não vou usar o Qualis, mas aí, o que eu vou usar? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que você pode usar. Pensando na comunidade científica em geral, mundo, né, global, as revistas científicas elas são avaliadas em sua maioria por 2 tipos de fatores de impacto, ou o índice H ou o JCR. Hoje eu vou mostrar aqui o índice H. O índice H a gente consegue ver no Simago, que é uma plataforma que é, digamos, do mesmo grupo de editoras da Scopus. A gente já falou aqui no canal sobre o Scopus, vou deixar o cardzinho aqui em cima, se você quiser ver o que é o Scopus, que é uma base de dados científicos, de artigos científicos mundialmente conhecida, se não é a maior, é uma das maiores do mundo, ela praticamente engloba todas as áreas do conhecimento, e aí ela também tem uma espécie de cálculo que ela faz para avaliar a qualidade das revistas científicas que estão indexadas nela. Então, todos os pesquisadores no mundo podem usar esse fator de impacto, que se chama índice H, para avaliar se aquela revista ela tem alto impacto ou ela tem baixo impacto. Aí você vai me perguntar, Mália, o que é impacto de uma revista? Pessoas, vamos lá, comunidade científica. Se uma revista, um artigo científico, ele é publicado e ele é tão bom, geralmente os outros autores que vão fazer suas revisões de literatura vão olhar aquele artigo e dizer, bah, que legal esse artigo, vou citar no meu trabalho. Então, quanto mais vezes um artigo científico é citado em outros trabalhos, mais relevante ele é, porque provavelmente mais pesquisadores estão dizendo, olha, aquele artigo ali tem conceitos, tem variáveis, tem resultados que são importantes para a nossa área, para a nossa temática. O índice H calcula isso. O que ele faz? Ele pega uma revista científica, ele olha todos os artigos publicados naquela revista científica e ele vê quantas citações aquelas publicações têm. Então, quanto mais citações os artigos científicos de uma revista científica tiver, maior vai ser o impacto, né? A maior vai ser a influência desses artigos na comunidade científica, porque tem mais pessoas citando esses artigos, mais pessoas consultando esse conhecimento. Isso é fator de impacto. E é isso que o Simago calcula. O JCR também calcula, mas o Simago calcula. E aí muitas pessoas acabam comentando nos nossos vídeos aqui embaixo assim, Amália, o que são os journals que você fala? E, gente, não é journals, é journals, que é revista científica em inglês, é o nome que a gente usa para se referir a uma revista científica. A gente chama de journals, que seria uma tradução quase que literal, jornais científicos em inglês.
Então, journals, quando eu falo journals, eu estou me referindo a periódicos, a revistas científicas. É um termo que a gente usa na academia. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui então as revistas científicas por país. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui, como eu falei, é o Simago, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, eu estou usando o parâmetro Brasil, a revista científica com o maior fator de impacto, né, que seria ela estaria nesse Q1, é a Perspectives in Ecology and Conservation. Depois, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Depois, a LEA. Amália, essas são as revistas científicas com maior fator de impacto no mundo? Não, essas são as revistas científicas do Brasil, né? Separei Brasil e aí a gente consegue ver então os fatores de impacto. Deixa eu mostrar aqui um comparativo para vocês, tá? Abri aqui a Nature. Você já deve ter ouvido falar na Nature, né? A Nature é uma das revistas científicas com maior fator de impacto no mundo. Ela existe desde 1869 e todos os artigos científicos publicados nela têm muito impacto, porque ela é muito reconhecida e a maioria da comunidade científica olha para a Nature para ver o que está sendo publicado, porque aquilo dali pode influenciar a ciência como um todo. Para você publicar na Nature, precisa fazer um trabalho muito bem feito, porque eles têm muitos artigos sendo submetidos, vários processos de avaliação e aí esse comparativo vai melhorando a qualidade das publicações ali. O que isso quer dizer? Que para publicar na Nature tem que ser uma baita de uma pesquisa. E olha o fator de impacto dela, 1159, esse número aqui, ó, é o índice H dela. A gente voltando lá para o ranking no Brasil e se a gente fizer um filtro por índice H, olha só, a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz é a com maior índice H no Brasil, que é o 84. O que isso quer dizer? Quer dizer, Amália, as publicações científicas no Brasil são todas ruins? Não! Tem revistas científicas muito boas publicadas no Brasil. O que eu quero dizer é que o comparativo em relação a outras revistas no mundo pode não ser a melhor forma se você olhar pelo Qualis da CAPES, porque a Nature é a 1, e se você for olhar, provavelmente a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz também vai ser a 1. Só que olha o tamanho dessa distância métrica, né? Tudo isso está dentro do extrato A1. E aí fica difícil de comparar. Então, de novo, Amália, como é que eu faço então para verificar a qualidade das revistas científicas que eu estou citando no meu trabalho? Eu sugiro fortemente que você use o Simago e pesquise as revistas científicas que você está citando. Dentro de cada área existem revistas com maior impacto ou revistas com menor impacto. Claro, de novo, é injusto eu comparar uma revista científica da medicina, por exemplo, com uma revista científica de uma outra área. Por exemplo, a minha própria área, a administração. Se a gente for lá olhar no ranking, o top da minha área da administração no mundo, eu acho, deve ser, sei lá, 300 de índice H ou alguma coisa parecida. A Nature é 1000, né? Então fica difícil de comparar. E aí, como é que você faz para saber qual é o índice H que demonstre maior qualidade na sua área? Você pode olhar esses Q1 aqui, ó, Q1, Q2 e Q3. O que é o Q1, Q2 e Q3? O Simago, ele pega todas as revistas científicas publicadas naquela área e pega as 25% com maior fator de impacto e coloca no Q1. Então, Q1 é top. Q2 são as revistas de 25% a 50% com fator de impacto. Então, seriam as no segundo lugar, né? Elas vão para o Q2. Q3 é de 50% a 75% e Q4 são as de 75% até 100%, são as com um índice H mais baixo. Então, se você pegar revistas científicas no Q1 ou no Q2, que é esse aqui, ó, Q1 ou Q2, você provavelmente vai estar escolhendo revistas científicas de alto impacto na sua área. E aí você não precisa ficar fazendo essas comparações que eu estava fazendo só para mostrar para vocês como que funciona essa questão na academia. E aí você vai me dizer, mas Amália, a maioria dessas revistas científicas publica em inglês. Sim, e eu sugiro fortemente que você comece desde agora a pensar em se desenvolver nisso. Eu não estou dizendo para você gastar dinheiros em cursos de inglês ou mais um monte de coisa. Existem várias formas de você poder se desenvolver com relação a isso. Mas a maioria dos pesquisadores precisam começar a pensar que é importante sim ter inglês. E aí eu vou dar o último exemplo do vídeo de hoje. Imagina, agora que a gente teve a pandemia, o Covid e tudo mais, imagina se
Os pesquisadores lá da China, porque surgiu lá primeiro, então tinha mais contato com dados lá primeiro. Imagina se os pesquisadores da China lá no início da pandemia resolvessem publicar só em chinês. Como que os pesquisadores do mundo todo, incluindo os pesquisadores brasileiros, conseguiriam olhar esses artigos, fazer uma revisão de literatura nesses artigos, para a partir disso aprofundar as pesquisas? Eu não sei vocês, mas o meu chinês ele é meio truncadinho, eu não estou tão desenvolvida assim em relação ao chinês do que eu sou desenvolvida no inglês. Então, o inglês ainda é uma língua universal utilizada nas ciências, né? Nas pesquisas científicas. Então, eu sugiro fortemente que você comece a pensar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje. É, sim, meio polêmico, mas eu quis aqui instigar você a pensar por que você não deveria usar o Qualys para medir a qualidade das revistas científicas que você está citando no teu trabalho. O Qualys serve para analisar, para avaliar os programas de pós-graduação, mas eu sugiro fortemente que você comece a olhar, então, para os fatores de impacto internacional. E eu tenho certeza que se você citar artigos científicos publicados em revistas científicas de alto impacto, vai aumentar muito a possibilidade de você também ter publicações internacionalmente reconhecidas. Se você gostou desse vídeo ou se tem um contraponto, coloca aqui nos comentários, eu adoro saber. E se você nos encontrou aqui no YouTube e não nos seguir ainda, já clica aqui embaixo, já segue o nosso canal e já marca a sinetinha para poder receber notificações de quando tem vídeo novo ou de quando a gente está ao vivo. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!